Olá, assista a partir de agora o programa TJSC na TV com exclusividade aqui na sua TV Al. E hoje o nosso entrevistado é o juiz de direito Alexandre Takashima, que fala sobre justiça restaurativa. Acompanhe. Olá, doutor. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse o que é a justiça restaurativa. Justiça restaurativa é um movimento mundial que já faz mais de 40 anos em alguns países, sendo referência nossa Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. E no Brasil, alguns estados já estão há mais de 10 anos com a justiça restaurativa, entre eles o Rio Grande do Sul, São Paulo e o Distrito Federal. A ideia é justamente a revalorização da questão da participação da vítima dentro dos conflitos e não esquecendo a questão da responsabilização do ofensor e também a participação da comunidade. Então esse é o grande tripé que se embasa a justiça restaurativa e mais do que uma prática específica, na verdade, se busca, através da observância de alguns princípios da justiça restaurativa, a questão da melhor transformação do conflito. A ideia é de parar com aquela ideia tão somente de que haveria uma única resposta para o conflito, a aplicação da pena, mas sim de que haveriam outros elementos que seriam importantes na questão da transformação do conflito, principalmente a ideia de que a vítima é um personagem importante dentro desse contexto do crime, do conflito, e a possibilidade de criar novos espaços de diálogo. Não pensando tão somente no que aconteceu no passado, mas também pensando no futuro. Como auxiliar a vítima na superação do seu trauma, como responsabilizar de uma forma mais eficaz o agressor ou o ofensor e como a comunidade pode participar nessa questão dessa transformação de conflito. Perfeito. E quais são as diferenças entre o modelo de justiça restaurativa e o modelo de justiça criminal? O modelo de justiça criminal atual nosso é a vítima tem um papel tão somente de prestar depoimento sobre o fato ocorrido no passado. Nós não nos preocupamos efetivamente em apoiá-la, dar suporte e ver as necessidades dela. Ela, na verdade, tem um papel secundário dentro do nosso sistema de justiça criminal. Outro fator importante é de que o sistema de justiça criminal vê tão somente a questão da punição, a aplicação da pena como um modo de prevenir outros delitos, como uma espécie de retribuição pelo mal que foi causado. A justiça restaurativa já vem com outro enfoque, de que os conflitos são naturais dentro do nosso convívio social e o que nós precisamos é transformá-los de uma forma em que a vítima possa ter efetivamente suas necessidades satisfeitas, sejam materiais ou de caráter pessoal, psicológico, subjetivo, e também essa questão desse olhar para o futuro. O que nós podemos transformar a partir daquele fato traumático para algo melhor no futuro. Então, o que nós percebemos é que a justiça criminal e a justiça restaurativa, na verdade, elas não são opositoras, contraditórias. Na verdade, elas são diferentes. E isso eu acho que a diferença faz a beleza, no sentido de que elas não são antagônicas, mas sim complementares, elas caminham juntos. A justiça criminal é necessária para alguns casos, a justiça restaurativa pode dar uma melhor solução para outros casos. Nós temos que ter essa sensibilidade de poder oferecer tanto a justiça criminal quanto a justiça restaurativa, mas sempre nesse foco de uma maior humanização, tanto da relação do agressor, do ofendido, a vítima e a participação da comunidade. A justiça restaurativa impediria a vítima de recorrer à justiça tradicional? Não, até um dos grandes princípios da justiça restaurativa é a questão da voluntariedade. A vítima tem que ter, a partir da possibilidade da explicação do que é a justiça restaurativa para a vítima, esse desejo. Não, a justiça restaurativa é interessante para mim. O que nós vemos atualmente é que, infelizmente, não temos nenhuma opção para a vítima. A vítima só tem a porta da entrada da delegacia, vai para o fórum prestar depoimento e depois fica acompanhando, vai ser comunicada se o acusado foi condenado ou não. O papel dela é bem passivo nessa questão da justiça criminal. Havendo o desejo da vítima de participar desse movimento, tem também que haver a voluntariedade por parte do ofensor, do agressor,
e justamente através da justiça restaurativa tenta-se de criar esse mecanismo de diálogo entre o agressor e a vítima. A imposição não é uma das características da justiça restaurativa e, por si só, na verdade, descaracteriza toda a questão da restauração, que é essa possibilidade de haver a espontaneidade e o desejo de ambas as partes, agressor e ofensor, de diálogo. A justiça restaurativa pode ser aplicada a crimes graves, como, por exemplo, homicídios e sequestros? Na prática, inclusive, o Rio Grande do Sul está fazendo evento com relação a esse tema específico. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais avançados nessa questão de que não existiria uma limitação com relação à gravidade de delito. E nesse sentido, o professor Aaron, que está fazendo a palestra aqui em Santa Catarina, o professor do Canadá, também tem esse entendimento. E o professor Howard Zerr também, a ideia de que mais do que gravidade de delito, nós temos que analisar o caso concreto para verificar se realmente haveria a possibilidade do diálogo entre a vítima e o ofensor. Inclusive no livro do Howard Zerr, Trocando as Lentes, que é um livro de leitura obrigatória com relação à justiça restaurativa, ele começa justamente falando de um caso de lesão corporal grave em que a vítima, uma mulher, teve a perda de visão de um olho e teve a participação da justiça restaurativa. E um dos desejos que a vítima tinha era justamente entender por que ela tinha sido vítima, agredida. E quando foi se entender, na verdade, o agressor ele tinha uma paixão platônica pela vítima. Ele amava a vítima, tinha esse desejo. E numa abordagem acabou dando tudo errado e ele acabou lesionando gravemente, perdeu a visão. E ele restou condenado, mas toda aquela angústia que a vítima tinha de já fui vítima uma vez, posso ser vítima de novo, ela não entendia porque tinha sido vítima. Todo esses dados, esses elementos que normalmente não vão ser discutidos dentro do processo, a justiça restaurativa possibilitou para ela essa paz, essa tranquilidade, no sentido de que compreendi o que aconteceu e não preciso ter medo do futuro, porque na verdade foi um caso bem específico com relação àquele agressor. Então são elementos que nós, na justiça tradicional criminal, nós nunca perguntamos para a vítima o que você está sentindo, o que você sentiu, quais são as tuas dúvidas com relação ao crime. Nós simplesmente perguntamos para ela com relação àquele fato específico que aconteceu. E muitas vezes não é isso o desejo da vítima. A vítima às vezes quer solucionar outras questões que não são, infelizmente, o interesse dentro do processo penal. Qual é a diferença entre a justiça restaurativa e a conciliação? A conciliação é um método de resolução também de conflitos. Está previsto dentro do novo CPC, Código de Processo Civil, junto com a mediação como instrumentos para a resolução de conflito. A conciliação, o conciliador, ele participa do diálogo entre as partes e, inclusive, fazendo propostas com relação à solução do litígio. Dentro do processo, dentro de uma ideia de que existe um ganhador e um perdedor. E a justiça restaurativa já não trabalha mais com esses conceitos que nós temos que ter um ganhador e um perdedor dentro de um conflito. Nós temos que ter uma transformação, um diálogo, uma possibilidade de uma comunicação não violenta. Outra restrição que nós temos dentro da conciliação, dentro da mediação, é que existem alguns litígios que, na verdade, o nosso sistema de justiça não tem como resolver. Por exemplo, participando da justiça comunitária lá em Caxias do Sul, eles estavam com um grande problema de conflito entre duas gangues de bairros vizinhos. Inclusive, por causa das brigas, constantes brigas desses dois grupos, os ônibus não circulavam mais aos fins de semana, porque sempre que as duas gangues se encontravam, dava quebradeira e destruíam o ônibus, destruíam praças, destruíam tudo onde eles se encontravam. Se nós fôssemos para a justiça tradicional, nós pegaríamos
cada um deles e faríamos um processo penal para resolver. Ou, no máximo, um processo de rixa envolvendo todos. Mas, basicamente, seria um processo de lesão corporal para cada uma das brigas que ocorresse. Mas, na prática, não ia resolver o grande conflito que existia entre as duas gangues. A justiça comunitária possibilitou chamar representantes dos dois grupos de jovens que eram opositores, e dentro do diálogo eles começaram a se conhecer, não que eles viraram amigos, isso não aconteceu, nem era o objetivo, mas eles começaram a se respeitar e começaram a frequentar os mesmos espaços, ônibus, festas, colégios, sem mais a questão da violência como a forma de resolução de conflitos deles. Então, são esses mecanismos, essas situações que a justiça restaurativa possibilita um novo espaço para que agressor e vítima possam conversar, não necessariamente naquela ideia de autor e réu, um vencedor e um perdedor. Na verdade, é um espaço diferente. O título do livro, da obra do Howard Zehr é emblemático, Trocando as Lentes. Na verdade, nós temos que mudar essa concepção tão somente de que a justiça é essa que é prevista dentro do Código de Processo Civil e dentro do Código de Processo Penal. Não. A justiça, na verdade, não tem esses limitadores. E a justiça restaurativa é a maior prova disso. Bom, e para finalizar, eu gostaria que o senhor destacasse os principais avanços trazidos pela justiça restaurativa no Brasil. Esse movimento, inclusive, é apoiado por resolução do CNJ, está se espalhando em âmbito nacional. O movimento aqui em Santa Catarina está iniciando a partir desse projeto da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude, com esses dois polos irradiadores pilotos para expansão no Estado. A ideia não é importar nenhum modelo, o modelo de São Paulo, o modelo do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal. A ideia é aproveitar a experiência, as boas práticas de cada um desses estados e desenvolver a nossa própria justiça restaurativa, respeitando inclusive as peculiaridades de cada uma das nossas comarcas. A ideia é da voluntariedade, inclusive com relação à ampliação desses projetos. Não queremos impor para nenhuma comarca a questão da justiça restaurativa, nós queremos simplesmente sensibilizar. E pensando nisso, o nosso grande pedido com relação aos possíveis interessados na justiça restaurativa é justamente experimente. Não é algo imposto. Veja, sinta principalmente o que é a justiça restaurativa, para que realmente, mais do que uma imposição, seja um desejo de transformação, inclusive essa visão do próprio Poder Judiciário com relação aos conflitos. Até que ponto nós, como operadores do direito, estamos satisfeitos com relação ao nosso papel na questão da transformação de conflitos. Existem várias experiências e muito material, artigos, livros com relação à justiça restaurativa aqui no Brasil, trabalhos acadêmicos fantásticos, inclusive aqui do nosso estado de Santa Catarina. E o que nós estamos querendo dizer e sensibilizar é que a justiça restaurativa não é a pedra de toque, não é a tábua de salvação com relação aos conflitos. Os conflitos, numa análise antropológica, ele sempre existiu nas relações humanas e ele sempre vai existir. O que nós precisamos evoluir é justamente a possibilidade dessa transformação de uma forma não violenta. Essa cultura da paz, eu acho que vem junto com esse movimento da justiça restaurativa. Um movimento de comunicação não violenta, um movimento de que a aplicação da pena não é a única solução. Principalmente, mais do que a pena, é a responsabilização. Mais do que a vítima como Estado, trazer novamente a vítima que sofreu a ofensa para o diálogo dentro desse processo. Então, a justiça restaurativa vem como um complemento, como uma possibilidade, através de técnicas de formação, enfrentar de uma forma, com uma outra visão, a questão do conflito. Ok, eu gostaria de agradecer ao senhor pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e a possibilidade de estar aqui falando sobre a justiça restaurativa.